Olá, bem-vindos a mais uma Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprelian Conruian e autora do livro Cordeiro Marinado em Porções. Esse livro é dividido em 5 partes que tratam sobre a vida de Jesus, o que ele fez, o que ele falou, o que ele é, o que ele deu e o que ele completou. Cada uma dessas 5 partes tem 5 capítulos, perdão, 52 capítulos. Então, ao todo, são 260 capítulos. E nós estamos já na segunda parte, hoje no capítulo 43 da segunda parte, a história do fariseu e o publicano. Então, essa parábola de hoje é também mais uma daquelas que apresenta o paralelo entre o certo e o errado, e mais uma daquelas em que o tido como bom é surpreendentemente o mais improvável à lógica humana, que julga somente pelas aparências, provando que só Deus não se deixa enganar pelo que parece, mas não é. Estou me referindo à parábola do fariseu e do publicano, contada em Lucas 18, de 9 a 14. Uma parábola que eu, particularmente, aprecio muito a lição que ela transmite, até porque mexe bastante com o meu sincero posicionamento diante do Senhor e dos outros. Talvez ela também vá mexer com o seu, afinal, ela foi dirigida, como diz os versículos 9 e 10, alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Vamos então observar a posição de cada um desses 2 homens e me permitam criar um terceiro, que pessoalmente creio melhor se identificar com o meu atual anseio pela posição que almejo estar e permanecer em oração e ação. É que nem aquela parábola dos 2 filhos, né? Que um falou que ia fazer e não fez, e outro falou que não ia fazer e fez, né? Aí eu criei um terceiro filho que tinha que falar e fazer, né? Não pode ser assim. Então aqui vai ser mais ou menos isso. Vamos lá. Primeiro, o fariseu segue na sequência de uma justiça própria, leva para o desprezo ao próximo e a confiança nas obras da lei. Então, esse é o título desse primeiro ponto. Às vezes é uma pena você só me ouvir. Se você tivesse o livro físico, você iria ter cada um desses estudos de uma forma mais acessível também para acompanhar a didática como ela é apresentada, né, no livro, dividido por tópicos. Cada tópico tem uma pergunta desafiadora, né? Cada capítulo tem uma conclusão final, então muito bacana. Se você deseja adquirir o livro e não tem, fala comigo aí nos comentários, ou entra no canal, tem o link de compra também, na bio do meu Instagram também tem, tá bom? Então fala comigo. Então vamos lá, esse primeiro ponto diz o versículo assim: o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Aparentemente, uma oração certa de um homem bom que fazia o bem. Só que não. Vamos tentar enxergar além da aparência e penetrar no interior deste coração? O fariseu, como já sabemos, era um rigoroso observador da lei que acreditava alcançar a salvação por meio de suas boas obras. E quando assim fazia, naturalmente se orgulhava disso, tanto que, posto em pé para orar, dispensava a forma mais humilde e reverente de se ajoelhar em oração. Tão confiante em si mesmo e tão cheio de si ele estava, que orava de si para si mesmo,
quando na verdade deveria orar de si para Deus. Mas seu foco estava nele mesmo, direcionando os holofotes para si e denegrindo ainda mais as trevas dos demais homens, aos quais desprezava por enxergar neles apenas o pecado, com que os rotulava de roubadores, injustos, adúlteros e publicanos, né? Então, temos analisado esta postura de um fariseu que confia na sua justiça própria e ainda mais despreza o próximo. No entanto, ele achava ter crédito diante de Deus, por não roubá-lo nos dízimos e por jejuar além do exigido por lei. A quantidade das suas práticas religiosas era a razão de sua gratidão. O valor era tanto que não cedia um espaço nas suas orações para uma confissão honesta da qualidade do seu caráter deformado pelo legalismo. Aqui vai a pergunta: você tem dado foco certo nas suas orações, agradecendo pelo bem, mas também confessando o mal? O segundo ponto é o publicano. É a sequência de humildade, leva a um reconhecimento do pecado e leva à confiança na misericórdia de Deus. Conforme o texto que diz assim: mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O publicano, como sabemos, era uma representação autêntica de um pecador aos olhos dos justos da época de Jesus. Só que mesmo hoje, não só em nossa época, mas desde o início da humanidade, sabemos que todos pecaram e todos estamos igualados nessa categoria de pecadores, tanto eu e você, como o publicano e o fariseu da história. A diferença, como já devo ter mencionado em outras reflexões anteriores, está em que um é um pecador arrependido que busca misericórdia e perdão em Deus, e o outro é um pecador perdido que confia em si mesmo, buscando sua própria, mas imprópria justificação. A posição do publicano demonstra a humildade de quem sabe assumir e reconhecer sua condição pecaminosa, mas que descobriu que é a própria misericórdia de Deus que leva ao arrependimento, conforme Romanos 2,4. Em outras versões, a oração é bem assim: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E você já fez uma oração como esta, em que a dor de bater no peito foi aliviada pela paz da justificação? Então, vamos ao terceiro ponto, que eu criei aqui, né? O pecador justificado. A gratidão a Deus leva a boas obras e leva a uma confiança e dependência divina. Eu coloquei um texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15:10, que diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quem fez esta oração também foi um fariseu, também pecador. No entanto, arrependido dos seus pecados e justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Assim, oremos também, reconhecendo que somos o que somos pela graça de Deus. Continuemos, sim, ainda sempre confiando e contando com a misericórdia de Deus. Porém, uma vez salvos e aceitos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não deixemos esta graça em vão, mas trabalhemos realizando as boas obras que Ele de antemão planejou para que andássemos nelas, conforme Efésios 2:10.
Desta forma, a realidade do pecado em nós não mais nos limita a ficar apenas lamentando nossa condição no pecado. Isso porque a verdade da justificação divina nos libertou e nos capacitou a poder agradecer por todo o bem que agora podemos praticar mediante sua graça que opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. Filipenses 2,13 diz isso. E a pergunta aqui é: você já pode se gloriar no bem que faz e no bom que é, por meio da graça, sem deixar de ser humilde? Aqui deu um equilíbrio, né? Então, que seja essa a nossa posição. Meu desejo e oração é que não estejamos no extremo da autoexaltação pela confiança na própria justiça e nem permaneçamos na posição humilhante de pecador inválido e distante de Deus, mas que, achegando perto deste Deus misericordioso, alcancemos não só justificação, aceitação, redenção, perdão e salvação, como também vivamos na santificação e frutificação com gratidão a Deus, em plena comunhão com Ele. Amém? Essa é a minha oração, esse é o meu desejo, e espero que a gente sempre equilibre, né? Essa questão da humildade com a confissão sincera. Esse é um coração com uma oração que agrada ao Pai. Espero que você foi abençoado e prosseguiremos amanhã aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, né? E curtir, dar o seu like em cada vídeo, compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem esse recurso de estudar o Evangelho inteirinho, porção por porção, dos 4 evangelhos simultâneos, né? Para a gente aprender tudo que Jesus fez, tudo que ele falou, tudo que ele é, tudo que ele deu e tudo que ele completou. É essa a proposta, para que assim a gente também aprenda e com essa dieta tome o modelo de Cristo, as suas medidas, o seu tamanho, a sua estatura completa de varão perfeito, né? É isso que queremos. Então, até amanhã, se Deus quiser. Todos os vídeos aí estão gravados no canal, você pode ouvir como e quando quiser, ok? Deus abençoe, fica na paz até amanhã.